Você já ouviu falar de um país onde é possível ver caranguejos gigantes que roubam coisas ou onde mulheres ainda são acusadas de bruxaria? Isso é o lado sombrio da Tanzânia. A Tanzânia não é apenas o local do Kilimanjaro, a montanha mais alta da África. Sua história começou com alguns dos assentamentos humanos mais antigos perto do norte da Tanzânia, até mesmo apelidada de berço da humanidade. A região começou a realizar comércio com países asiáticos entre os séculos 13 e 15, seguido por Vasco da Gama, o primeiro europeu a visitar a costa leste africana em 1491. Após a chegada de Vasco da Gama, os portugueses dominaram toda a costa até 1525. No século XVIII, os árabes estabeleceram presença na região e transformaram a ilha de Zanzibar em um local de comércio árabe de escravos. Uma frota britânica forçou o sultanato de Omã a encerrar o comércio de escravos em 1873. A Tanzânia foi então colonizada pela Alemanha até 1919 e, em seguida, pelos britânicos até 1961. O país serviu como posto militar durante a Primeira Guerra Mundial, explicando sua colonização pelos britânicos. Tanganyika, que era a região continental da atual Tanzânia, tornou-se independente em 1961 e nomeou Julius K. Nyerere como seu primeiro-ministro. A região de Tanganyika foi então unida às ilhas de Zanzibar em 26 de abril de 1964, formando a República Unida da Tanzânia. Apesar de estar entre as economias de crescimento mais rápido na África, a Tanzânia ainda enfrenta desafios. Seu PIB em 2022 foi de 7,71 bilhões de dólares, com um PIB per capita de apenas 11.687 dólares. Você pode pensar que a bruxaria é algo do passado, mas a maioria dos tanzanianos ainda acredita nisso. Mais da metade das pessoas acredita que sacrifícios aos ancestrais ou espíritos podem protegê-las de danos. Alguns, acusados de bruxaria, são até desmembrados por curandeiros, acreditando que partes do corpo de albinos trazem grande riqueza. Por causa dessas crenças, pessoas albinas são forçadas a viver em áreas rurais e são alvo de acusações infundadas. As mulheres mais velhas, em particular, também enfrentam acusações de bruxaria, apesar de ser ilegal fazê-las. Isso leva a sanções sociais, abusos e até assassinatos. Um exemplo é o caso de uma mulher de 66 anos no noroeste da Tanzânia, acusada injustamente por sua aparência. Apesar dos desafios, a Tanzânia possui a ilha de Zanzibar, cheia de fatos fascinantes. Não se surpreenda ao encontrar caranguejos coco gigantes em suas belas praias. Esses caranguejos podem atingir 1 metro de comprimento e têm força suficiente para levantar o peso de uma criança de 10 anos. Além de sua dieta principal, que são cocos, esses caranguejos também são conhecidos por roubar itens domésticos, como panelas e sapatos. Sua aguçada capacidade de sentir cheiros os leva a explorar objetos desconhecidos. Infelizmente, essas criaturas únicas estão em declínio e são classificadas como espécies vulneráveis pela IUCN devido à caça humana. Apesar de ser um local turístico, a Tanzânia também apresenta perigos, como sequestros expressos em que criminosos abduzem vítimas por um curto período e as forçam a sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Isso ocorre muitas vezes quando turistas pegam táxis não licenciados ou fazem amizade com estranhos. Um exemplo é um casal da Nova Zelândia que, ao pegar um táxi falso, foi ameaçado e obrigado a entregar mais de 4.200 dólares e seus telefones celulares. Sequestros não afetam apenas turistas, os locais também não estão seguros. E agora, se você está gostando dessa viagem pela Tanzânia, não se esqueça de dar aquele like para fortalecer nossa conexão. E se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição logo abaixo. Vamos voltar para o vídeo e continuar explorando juntos. Um caso notável é o sequestro do bilionário africano mais jovem, Mohamed Dewji, que foi mantido por mais de 10 dias, mas surpreendentemente foi libertado sem pagamento de resgate. O bilionário decidiu mudar seu estilo de vida após o incidente, investindo mais de 400 milhões na agricultura da Tanzânia. Apesar de não ser o maior país da África, a Tanzânia foi palco da revolta de Maji Maji, no início dos anos 1900, uma das mais sangrentas revoluções anticoloniais.
Colonizada pela Alemanha, a política violenta dos alemães causou descontentamento entre os locais, resultando em uma rebelião que durou 2 anos, mas acabou sendo mal sucedida, com a morte de 300 mil africanos. Recentemente, a Alemanha reconheceu suas atrocidades e prometeu repatriar os restos humanos. A pobreza persiste como um problema na Tanzânia, apesar do crescimento econômico. A maioria dos tanzanianos em áreas rurais enfrenta extrema pobreza, com 26 milhões vivendo com menos de $2 por dia. Milhões de crianças são forçadas a abandonar a infância e trabalhar, especialmente na indústria de mineração, enquanto outros são atraídos para trabalhar em outros países, como trabalhadores domésticos, sendo muitas vezes forçados a mendigar nas ruas. Embora o governo implemente programas para combater esses problemas, melhorias são necessárias. Sabia que a Tanzânia já foi a capital mundial do tráfico de escravos? Zanzibar, uma bela ilha, era um centro desse comércio. Milhões de africanos orientais foram vendidos como escravos para o Oriente Médio, trabalhando como agricultores, professores ou guardas. A maioria não sobrevivia à jornada. A revolta em 1791 em Haiti e na República Dominicana promoveu o fim do comércio transatlântico de escravos e do colonialismo na África. Em 1873, a Grã-Bretanha pressionou o Sultanato de Omã a encerrar o comércio de escravos. Apesar das adversidades, a Tanzânia possui beleza natural e tesouros culturais. Esperamos que o país consiga enfrentar e resolver esses problemas para emergir em uma era de progresso e prosperidade. E agora, antes de encerrarmos, peço a sua colaboração. Se você gostou deste mergulho na história e realidade da Tanzânia, não se esqueça de deixar o seu like e, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de informações fascinantes. O seu apoio faz toda a diferença. Até a próxima aventura juntos. Muito obrigado e até breve.